Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus disse em Lucas que ele diz assim para os discípulos: não andei ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, quanto ao que vestir, quanto ao vosso corpo. Interessante, essa palavra ansiosos, não andei ansiosos. O original, o significado original dessa palavra é: não andei divididos, não andeis divididos. Olha que interessante. Não deixem a ansiedade roubar vocês, porque a ansiedade tem um poder de nos roubar. Por exemplo, um pai que chega em casa ansioso com algo a pagar ou a fazer no outro dia, se esse coração for roubado por essa ansiedade, ele não vai desfrutar um tempo com seu filho. Está ali na barra da calça ou da bermuda dizendo: pai, brinca de me puxar no tapete. Por quê? Você está ansioso e a ansiedade nos divide. Por isso que Jesus está falando: não andei ansiosos. Ele está dizendo: não andei divididos. Não deixe as coisas da vida roubarem vocês de mim. Não deixe as coisas da vida, deste mundo passageiro, roubarem vocês, os seus filhos, daquilo que é prioridade. A nossa prioridade é ser igreja, depois vir a igreja. Você é igreja quando você cuida da sua esposa. Você é igreja quando você cuida dos seus filhos. Você é igreja quando você vem aqui e nós nos tornamos juntos. Somos igreja aqui. Ser igreja é algo diário. Então não andei ansiosos. Ei, para um dia na varanda da sua casa, em qualquer lugar, no seu prédio, olha para a rua e observa os pardais. Pronto. Olha o pardal. Deus cuida do pardal. Ele não vai cuidar de você. Se o lírio do campo que amanhece, no outro dia morre e é lançado ao fogo, Deus cuida. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo. Por que vocês estão preocupados? 2015, eu tenho certeza que muitos de vocês começaram o ano 2016 apavorados. Esse ano não vai dar, crise pegando e presidente caindo. E pronto, quebrou. Mas você chegou, não chegou? Você não está chegando? Deus não cuidou de você, sim ou não? Cuidou ou não cuidou? Eu sei, teve dia de comer arroz com ovo, mas não faz parte da vida. O miojo ele dobrou a escala. Ele repetiu o revezamento. Você viu mais vezes ele esse ano. Não tem problema. No ano passado você via mais picanha, agora você viu mais miojo. Não tem, os dois são amigos. Queridos, e se você vê mais picanha o ano que vem, me convide para andar perto de você. Picanha, maminha, né? Cupim, granito, né? Meu Deus, nem Salomão comeu um granito daquele. Amém, queridos? Então, não andei. Olha para o teu irmão e fala: fica gelo. Não, fica gelo é o linguajar da gurizada, né? Fica frio. Relaxa. Vai dar certo. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Não adianta, a nossa ansiedade só nos divide. Vamos ficar juntos. Vamos ficar com o Senhor. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, se você pode, em Lucas. Meu coração está disposto a obedecer. Meu coração. Quantos estão com o coração dispostos a ouvir Jesus mesmo? Amém? Porque, queridos, eu lendo as escrituras aqui, vocês não estão ouvindo o Telmo, vocês estão ouvindo Jesus, porque é Ele que deixou essas escrituras para nós, amém? É o próprio Deus falando. Então ouça Ele. Lucas 17, versículo 12. Diz assim, Lucas 17, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia.
Saiu alguma misericórdia? Não? E entrando numa certa aldeia, Jesus, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam a uma certa distância. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos, ou algumas versões, ficaram curados. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhes graça, e este era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe o que voltou: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, preciso da revelação do Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor pegue os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho e distribua para todos aqui, para que todos possam comer. Em nome de Jesus, coloca uma mesa, um buffet para nós hoje aqui, Senhor, para que a gente possa nos alimentar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte: é provável que essa aldeia, que nem nome tinha, quando a Bíblia não cita o nome de algum lugar, é algo diferente. Normalmente a Bíblia cita os nomes das cidades, dos lugares que Jesus passava. E aqui não citou nome. E essa aldeia provavelmente seja uma aldeia de leprosos, mulheres com fluxo de sangue, pessoas deficientes. Porque quando uma pessoa era impura na cultura judaica, ela ficava separada. Um leproso não ficava na sociedade, ele era excluído da sociedade. Uma mulher com fluxo de sangue, esse dia nós ministramos sobre isso, você já leu talvez, uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. E essa mulher também ficava isolada, separada da família, separada da igreja, de tudo. Não ia no shopping, nada, irmão. Não tinha Instagram judeu, não tinha nada. Ela ficava totalmente isolada. Então talvez, eu acredito que essa aldeia seja uma aldeia dessas. Porque Jesus passando por uma certa aldeia, 10 leprosos vieram. 10 leprosos o viram. Talvez já tinham de alguma maneira ouvido falar de Jesus. E vieram até ele. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Jesus não tem problema nenhum em passar em lugares com pessoas leprosas. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: ele não tem problema nenhum em passar em lugares com pessoas excluídas, por pecados ou por erros. Jesus não tem, nós temos problemas, os religiosos têm problema, Jesus não tem problema. Ah, ali é leproso, ali ninguém passa, eu passo. Jesus passou no meio da aldeia. E passando ali no meio, sem nenhum preconceito, porque ele veio curar o doente, ele veio achar o que estava perdido. O médico não é feito para os sãos, o médico é para os doentes. A igreja, eu falo sempre isso, a igreja não pode ser um tribunal, que tem um dedo apontado para as pessoas que estão em pecado. Mas a igreja tem que ser um hospital, com a porta aberta, dizendo: vós que estáis descansados e sobrecarregados, pode vir e descansar aqui, porque Jesus quer fazer você ser curado. Não podemos ser um tribunal, temos que ser um hospital. Deus não nos deu o cajado e o martelo do juízo. Ele é o rei, nós somos súditos. Súditos não julgam. Então Jesus, ele quebra tudo, passando no meio de um lugar improvável. Então, se você nessa noite se sente um improvável, porque você tem uma lepra, e essa lepra você entende muito bem o que é. Lepra é uma insensibilidade. Lepra, a pessoa ficava insensível ao toque, a fogo, a qualquer coisa. Se você tem alguma lepra, eu visitei um leprosário. Esse termo não se usa mais, as pessoas não usam mais, mas eu visitei. E eu vi alguns
lá em Minas Gerais, alguns leprosos de anos foram abandonados pela família. É isso que se fazia com o leproso. Se colocava no leprosário e abandonava. E eu vi alguns lá sem uma mão, sem uma parte da perna, porque o leproso ele não tem sensibilidade. Então ele está pegando fogo na mão e ele não vê. A faca cortou, ele não vê. Ele não sente. E aí pedaços vão caindo. Tem várias expressões, vários tipos de lepra, mas o princípio, o fundamento da lepra é esse. E a lepra aqui, para nós, pode representar essa insensibilidade. Que a gente não consegue mais sentir Deus. A gente não consegue mais sentir vida. Não consegue sentir mais vontade de viver. Essa lepra que nos tira a sensibilidade. Aconteceu essa tragédia aí com um avião. E teve gente comentando, um monte de gente morre em vários lugares. Tá bom, querido, mas chorai com os que choram. Eu não estou insensível ainda. Eu choro com o que chora. Faz parte. E quantos de nós estamos insensíveis com lepra? E Jesus não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está insensível, Ele não tem problema de passar perto de você hoje. Ele não tem problema. Ele vai passar. E eu profetizo, Ele está passando. Essa noite Ele está passando, perto da sua insensibilidade, do seu pecado. Uau, mas eu pequei, eu sou um pecador, eu errei com a minha esposa. Ele está passando igual. Ele não tem problema de passar perto de você. Ele veio salvar, Ele veio curar. Observando as Escrituras, percebemos que Jesus Ele tem preferência de pecadores sinceros do que religiosos falsos. É só você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus tinha problema com uma classe de pessoas, eram os fariseus. Os fariseus eram religiosos, eles tinham a Torá, a lei debaixo do braço, eles conheciam a Bíblia, e não tem problema nenhum em conhecer. Incentivo você a conhecer, cresça, mas cresça com a Bíblia aqui, mas com o coração em Deus. E os religiosos aqui cresciam só aqui, só no conhecimento, e o conhecimento é uma área perigosa. E eles cresciam, só que Jesus, Ele tinha problema com eles, não com os pecadores. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Pecador, miserável, ladrão, sem vergonha, aceitou propina, não valia nada. A sociedade queria matar aquele cara. Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque encontrou dentro de Zaqueu um coração disposto. Dentro de Zaqueu, Jesus não julga pela aparência, querido. Terno e gravata não impressiona Deus. Nada contra terno e gravata. Inclusive na cantata de Natal aqui nós vamos vir tudo internado. Né? Nós vamos vir tudo, até eu vou vir internado, irmão. Tudo dentro do terno. Jesus não tem problema, mas isso não impressiona Deus. Tem gente que acha que botando um terno, uma gravata e com uma Bíblia de estudo na mão, Jesus vai olhar, uau, Ele impressiona pessoas. Jesus não. Porque Jesus conhece o coração. O orgulho religioso, ouça isso, o orgulho religioso é um dos piores pecados. Eu vou dizer por quê. Porque ele vem disfarçado de piedade. Afinal, é o jejum. Afinal, eu vou na igreja. O orgulho religioso, eu sou melhor do que ele, porque eu vou na igreja. Eu sou melhor do que ele, porque eu jejuo 3 vezes. O Fabiano citou aqui, aquele cara que batia no peito e dizia, Deus, eu sou... Não é por nada não, Senhor, mas eu jejuo 3 vezes por semana, irmão. Jesus não é por nada não, mas eu estou abafando, né? Eu estou por cima da carne seca, os irmãos nem sabem que é jejum direito, eu estou jejuando 3. E a Bíblia fala que um deles, com a cabeça baixa, não ousava levantar os olhos e dizia, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus diz que esse encontrou misericórdia. Porque o orgulho religioso é tão perigoso quanto qualquer outro pecado. Porque ele vem disfarçado de santarrão. Ele vem disfarçado. Queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não fica no Facebook, na internet, discutindo, acusando e apontando o erro. Um homem de Deus está dentro do quarto, de joelho, dizendo, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, cuida, salva, Senhor, traz a tua graça. Um homem de Deus não perde tempo com o que não vale a pena investir.
fica acusando, os pecadores aí, por favor, hein? O avião está saindo, hein? Jesus está voltando, hein? Perdeu o voo, já era, hein? Querido, fosse um tempo em que as pessoas gritavam na rua, pecadores se arrependam, Jesus está voltando, o inferno está chegando, queridos. Esses irmãos que faziam isso eram bem intencionados, mas quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não é você e nem eu. Nosso trabalho é expor as Escrituras, e ela vai fazer o efeito necessário, e principalmente com a sua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão passar pela minha e pela tua vida e nunca vão ler a Bíblia. De cada 10 pessoas que passam por mim e por você, 6 a 7 nunca vão ler a Bíblia, mas vão ler você. E o que elas estão lendo da gente? O que elas estão lendo da minha vida, da sua vida? Como diz Augustinho, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Vou repetir, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Aqueles 10 leprosos estavam à margem da sociedade, da religião. A religião afasta tudo que não se enquadra nos seus padrões. A religião faz assim, você não se enquadra no nosso padrão eclesiástico, fora. Só que Jesus não afasta aquele que não se enquadra, Ele inclui aquele que se aproxima. O tema da mensagem de hoje é: aproxime-se. Aqueles 10 leprosos ouviram falar, mesmo estando à margem, mesmo estando excluídos, a lepra é algo que isolava. E quantos que não se aproximam da igreja, com medo de ser apedrejado, com medo de julgamento. A pessoa fez uma tatuagem e nunca mais bota o pé na igreja, porque disseram que quem é tatuado vai para o inferno, acabou, ela está condenada. Ela nunca mais põe o pé aqui. Porque disseram, quem foi que disse? Porque disseram. E aí a pessoa agora, ela se sente a pior das piores. Ela não põe o pé numa igreja nunca mais. Ela vê Deus como um Deus lá, dizendo, vem para te ver. Chega. E ela se sente a pior leprosa, a pior de todas. E aí ela quer se aproximar, mas ela não se aproxima. E aí os 10 leprosos, a Bíblia fala que ele ficou a uma certa distância. Eles viram Jesus e pensaram, ele é um rabino, ele é mestre dos judeus. Como é que eu vou me aproximar? Eu sou um leproso. E eles disseram, ei! A Bíblia fala que eles ficaram a uma certa distância, eles não chegaram perto de Jesus. Por quê? Porque a lei religiosa dizia que o leproso estava condenado. Mas Jesus não tinha problema de botar a mão em leproso. Ele não tinha problema de botar a mão em esquife, em túmulo. Jesus não tinha problema de aceitar que uma pecadora, uma prostituta, estivesse nos pés dele chorando e lavando, enxugando com os cabelos. Aquela mulher estava chorando nos pés de Jesus e os fariseus religiosos, se ele soubesse quem está ali, Maria Madalena, a fama dela é boa. Se ele soubesse, e ele sabendo o coração de todos, disse, eu sei quem está aqui, mas eu entrei aqui, vocês não me saudaram com um beijo, e ela beija os meus pés. Uau, Jesus não tem problema. Só que os leprosos ficaram à distância, porque o que eles ouviram falar é que a religião não aceitaria eles, e eles a uma certa distância gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Acho que Jesus respondeu no mesmo tom, não sei se ele gritou, não sei se Jesus é descendente de italiano. Se fosse descendente de italiano, ele ia dizer, o que foi? Bom, pode falar. Jesus fala para eles, procurem o sacerdote, se apresentem a eles. E a Bíblia fala que os 10, obedecendo na hora, saíram. Aqueles leprosos levantaram a voz publicamente, ou seja, não tiveram vergonha nenhuma de dizer, eu preciso de ti.
Vou repetir. Aqueles leprosos levantaram a voz publicamente: nós somos leprosos, eu preciso de ti. Eles não tiveram vergonha nenhuma de levantar no meio de um culto, talvez vir aqui na frente de todo mundo, se ajoelhar e dizer: eu preciso dele. Não tiveram vergonha nenhuma de pegar uma Bíblia e ler na frente de todo mundo, vergonha nenhuma. Eles não se importaram com nada. Eles publicamente disseram: nós descemos as águas do batismo, 25 pessoas. Sabe o que aquelas pessoas estavam dizendo ao descer as águas do batismo? Publicamente eles estavam dizendo: eu preciso de ti. Publicamente eles estavam dizendo: eu sou leproso, eu preciso de ti. E esses 10 leprosos, Jesus deu uma direção a eles, um mandamento. E enquanto eles estavam obedecendo, eles foram sendo curados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus mandou você perdoar alguém, vá perdoar. Que no caminho que você vai perdoar, enquanto você está obedecendo, você vai sendo limpo. Escute, no processo que você vai obedecendo, você vai sendo limpo. Como é que eu faço para me aproximar de Deus, para ficar mais parecido com Deus? Na medida que eu vou obedecendo, eu vou sendo limpo. Aqueles leprosos foram obedecer o mandamento de Jesus. E na medida que eles foram indo, eles foram sendo curados. Se Jesus falou para você perdoar alguém, sai do seu lugar hoje, aqui nessa noite, e vai perdoar. Na medida que você for perdoar, Ele vai curando você. Porque não perdoar, eu sempre digo isso, uma pessoa que não perdoa é alguém que pega uma granada, tira o pino e joga o pino. Quando você tira o pino e joga o pino, o que acontece? Você ficou com o problema. Queridos, não perdoar é tirar o pino e jogar o pino. Quer um conselho? Joga a granada, irmão. Fica com o pino. Se você perdoar, você passa o problema para o outro que não quer perdoar você. Você está livre, você está curado. Você está resolvido. Porque na medida que você vai obedecendo, Ele vai te limpando. Eu contei aqui domingo passado o testemunho do irmão que ele vai vir aqui em janeiro, um pastor lá do Rio Grande do Sul. Ele leu o Novo Testamento 36 vezes enquanto estava numa casa de recuperação. Faz 7 anos que ele saiu, é pastor de 300 jovens, totalmente liberto. Ele nem lembra. A memória dele foi arrancada. Ele leu a Bíblia. Enquanto ele lia a Bíblia fala, a palavra diz que a minha palavra tem lavado vocês. À medida que você lê as Escrituras, a Bíblia vai limpando, vai passando a água, vai tirando coisa. Só que você não pode ler a Bíblia como você lê a revista Veja. Você tem que ler a Bíblia junto com o autor. A Bíblia é um livro que você tem que ler junto com o autor. Você tem que abrir ela e dizer: Espírito Santo, tu que inspirou isso aqui. Foi tu que escreveu essas linhas. Traz vida para mim. Aí você começa a ler, aquilo começa a vir. Começa a tirar coisa. Começa a arrancar coisa. E você estava todo ansioso, todo preocupado com quem que eu vou casar, como é que eu vou casar, se vai dar certo, 2017 está vindo. Meu Deus, o emprego, instabilidade, o que foi que vai acontecer? E a palavra começa a vir: não andei ansioso por coisa alguma. E aí tu vai começando a ficar limpo. E quando você termina de ler, você fala: me carrega. Me leva. Porque tudo ficou pequeno perto da grandeza do Deus que escreveu. Nunca leia a Bíblia por ler. Peça sempre o auxílio daquele que inspirou. O auxílio do Espírito Santo. E ela vai começando a limpar você. Na medida que você vai obedecendo, Ele vai limpando você. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou. Interessante isso. 10 foram abençoados. Só um voltou. 10 foram curados da lepra, uma enfermidade sem cura. Só um voltou. Ouça isso. Muitos alcançam as bênçãos de Deus, mas apenas os gratos alcançam o Deus das bênçãos. Vou repetir. Muitos alcançam as bênçãos de Deus. Deus pode te abençoar hoje, querido, porque bênção, é misericórdia, é graça. Você pode alcançar agora. Bênção é bênção, mas só os gratos alcançam o Deus das bênçãos. Eu não sei se você quer, você se contenta com pão, querido. Eu não me contento com pão, eu quero o dono da padaria.
Eu não me contento em todo dia pegar um pãozinho na padaria, irmão. Eu quero ser amigo do dono. Eu tenho pão toda hora, a hora que eu quero. Queridos, a bênção corre atrás de mim. O cuidado de Deus vem atrás de mim, à medida que eu me aproximo do dono da bênção. E o segredo de se aproximar do coração do dono da bênção é a gratidão. A gratidão pelo que você tem. A gratidão pelo que aconteceu ontem, pelo que aconteceu hoje. Ser grato. Bom, todos viram, todos acompanharam o que aconteceu com o time da Chapecoense. E tanta gente, não só o time, mas repórteres, tanta gente que estava lá. Tripulação. E eu vi uma como se fosse uma metáfora, alguém falando como se fosse o goleiro, o Danilo. Não sei se você talvez leu isso. Como se fosse ele falando depois do acidente. Eu achei impressionante, a pessoa que escreveu foi muito sábia. E ele, no texto, abre aspas, dizia: eu sou o Danilo, conhecido como São Danilo pela torcida da Chapecoense, por uma defesa impressionante que eu fiz, aos 47, 46 do segundo tempo, de um jogo que nos classificou para a final. Aquela defesa nos levou para a final da Copa Sul-Americana. Interessante, que ironia, logo eu, e quando ele escreveu isso, ele ainda estava vivo, foi encontrado, logo eu, que defendi fiz aquela defesa, sobrevivi. Não vai ter mais final, todos morreram. E se eu soubesse que aquela defesa me levaria para a final, e se eu soubesse que no voo para a final todos morreriam, eu não defenderia aquela bola. Eu deixaria que ela entrasse. O estádio inteiro ia chorar, ia me xingar, mas eu deixaria aquela bola entrar. E o texto conclui dizendo: bolas que entram, gols que tomamos, derrotas que tivemos, nos livram de coisas que nós não sabemos. Por isso, seja grato pelos gols feitos, mas também seja grato pelos gols tomados. Seja grato pelos 3 pontos, mas seja grato pelo jogo sem pontos. Porque aquilo ali pode estar, o Senhor sabe trabalhar. Seja grato. A gratidão não encontra a bênção, a gratidão encontra o Deus da bênção. A gratidão encontra um lugar em Deus que só Deus pode recompensar. Porque aquele que voltou não foi só curado, ele foi salvo. A gratidão aqui salvou ele aqui. Jesus chama ele e fala: vem cá, por que só tu voltou? Não foram 10? Foram. Os outros 9, não sei. E tu é um samaritano. Tu é um daqueles que faziam parte daquela aldeia. Dessa aldeia que eu estou passando, tu é samaritano, né? O povo não te gosta muito. Tu é excluído, né? Mas tu voltou? Vai. A tua fé não alcançou a cura só. A tua fé passou da cura. A tua fé passou os limites da bênção. A tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque ninguém é grato por salário. Eu duvido quem chega no final do mês, recebe o salário e fala assim para o patrão: muito obrigado. Muito obrigado, chefe. Você trabalhou 30 dias, ó. Você recebe o salário e pensa: podia ser mais, né? Fala a verdade, irmão. É isso mesmo? Aquele aumentinho. A inflação passou de 12. Ninguém aqui pega o salário e fala: obrigado, chefe, pelo salário, porque você trabalhou. Certo ou não? Sim ou não? Então, quando você planta, você colhe. Uau! Nada demais nisso. Agora, você é grato quando você recebe alguma coisa que você não fez por merecer. Sim ou não? Você ganha um presente, você não merecia nem esperava. Seu coração se enche. Mas por que, querido? Não, eu quis te dar. Sabe quem é grato?
quem conheceu a graça. Sabe quem é grato? Quem reconhece que é pecador, que não merece a bênção e o favor de Deus. Sabe quem é grato? Quem consegue olhar para os céus e dizer, só tu para ver coisa em mim. Sabe quem é grato? Quem recebe, encontrou a salvação e diz, mas eu não fiz nada. Eu não trabalhei para isso, Jesus. Mas eu estou te dando. O grato é aquele que encontrou a salvação. É o que encontrou a graça. Por isso que só um foi salvo dos 10. O grato encontrou. Se você quiser ficar com a bênção, querido, clame por Ele. Peça em nome de Jesus. E Ele pode te encontrar com a bênção dEle. E você vai embora feliz da vida. Aleluia. Eu te abençoo para que a bênção te alcance. Para que você receba a bênção que você veio buscar. Seja curado. Mas se você quiser dar um pulo além da bênção, se você quer mais, não, eu não quero a bênção, eu quero o Deus da bênção. Você precisa ter um coração grato. Um coração inclinado, um coração que diz, preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. O coração daquele que voltou entendeu a graça. Grato a Deus, grato a pessoas, ele vê tudo como bondade do Senhor. Nós podemos, essa noite, queridos, nós podemos ser limpos. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa, você pode ser limpo essa noite. Ele pode tocar em você e você voltar a sentir a presença dele. Ele pode tirar essa insensibilidade. Essa ferida com líderes religiosos, essa ferida com a religião, Ele pode curar você. Ele pode curar você com a ferida com seu pai, com a sua mãe, com um governo, com qualquer ferida que você possa ter. Ele pode curar você, Ele pode tirar essa insensibilidade, essa dor, essa coisa. Ele tem poder de fazer isso. Ele está passando hoje aqui numa aldeia, sem nome. Tira a placa Abapai, pode arrancar lá. É uma aldeia sem nome aqui hoje. Um monte de gente precisando dele. Aqui não é um amontoado de santos perfeitos. Aqui é um amontoado de pecadores buscando o Deus que salva o pecador. Você pode ser curado essa noite? Pode, eu tenho certeza que Ele pode. Eu vou profetizar sobre vocês. Seja curado essa noite. Seja liberto de toda lepra, de tudo aquilo que te faz observar de longe. O que está te fazendo não se aproximar dele? Seja liberto disso. Pode se aproximar. Pode se aproximar. Pode se aproximar dele. Porém, nós podemos hoje mergulhar mais profundo, entrar na graça, na gratidão de tudo que Ele tem feito. Nós podemos entrar num lugar mais profundo. E essa noite eu quero encorajar você a dizer misericórdia, mesmo de longe. Mas eu quero te encorajar você a voltar. Não voltar ao culto, mas voltar a Ele. E dizer, Senhor, eu fui curado, mas eu não quero só a cura. Eu quero o Senhor. Eu não quero só a cura. Eu quero a vida eterna. Eu não quero só a cura. Eu quero preencher o vazio que está dentro de mim. Eu não quero só a cura. Eu quero preencher o vazio que o dinheiro não preenche, que o carro importado não preenche. Eu quero o Senhor. O título não preenche, o ministério não preenche, pregar não preenche, tocar não preenche. Só Ele preenche. Eu quero orar com você. Eu poderia me estender, mas eu não vou. Eu acredito que o Espírito Santo quer falar conosco agora. Ele quer tocar no nosso coração agora. Feche seus olhos.